Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, já conseguiram estudar os conteúdos anteriores a esse? Já viram o metabolismo de lipoproteínas? Depois, a primeira parte de metabolismo de lipídios, que foi beta-oxidação. É extremamente importante esse conhecimento prévio para vocês continuarem o processo de construção do conhecimento. Essa aula é sobre metabolismo de lipídios, mas ela tem a finalidade de trazer para vocês a parte de anabolismo, certo? Anabolismo de três componentes metabólicos importantes: os corpos cetônicos, os ácidos graxos e o colesterol. Então, vamos começar a entender as vias de síntese desses compostos, certo? Primeira coisa que a gente tem que compreender é o contexto fisiológico em que essas vias vão estar ativadas. Anabolismo é via de reserva. É quando você tem um excesso de substrato, um excesso de matéria-prima, e você usa ela para produzir outras moléculas, certo? Então, o contexto nesse caso aqui, normalmente é um paciente que faz uma ingesta rica em nutrientes, de todos os tipos, lipídios, carboidratos e proteínas, ou um paciente com disfunção endócrina decorrente de um diabetes não tratado, certo? Além disso, alguns eventos fisiológicos também podem conduzir a isso. Um exemplo, o estirão, que acontece, o estirão da puberdade, que é regulado pelo hormônio de crescimento. Lá também a gente vai ter algumas alterações no metabolismo, certo? Mas, no geral, a gente compreende que via anabólica só acontece quando há necessidade, quando há a demanda suficiente de nutriente para manter aquela célula e ainda sobra para armazenar. É um princípio lógico isso. Então, vamos à primeira via, A primeira via que a gente vai estudar é a biossíntese de corpos cetônicos. Então, em humanos e na maior parte de outros mamíferos, o acetil-CoA formado no fígado durante a oxidação dos ácidos graxos. Lembrem que a oxidação de ácidos graxos é um processo catabólico, vai gerar muito acetil. Esse acetil ele pode ser utilizado para manter a viabilidade energética da célula, mas também pode ser utilizado para a formação de corpos cetônicos. Se esse acetil seguir para o ciclo de Krebs, ele vai até a produção de ATP, certo? Mas uma parte dele segue para a formação dessas três moléculas: acetona, acetoacetato e beta-hidroxibutirato. Então, a acetona é um dos corpos cetônicos produzido. Ele vai sair do fígado, então vai circular, e por ser muito volátil, ela é então exalada. Tá? Já o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato, eles seguem para tecidos extrahepáticos, onde são utilizados como fonte de energia. Esses tecidos são principalmente músculo, tecido cardíaco, córtex renal e cérebro, tá? E eles são utilizados no jejum prolongado ou então naquela condição que eu falei para vocês do diabetes não compensado ou não tratado. Então, vamos entender como é essa via de síntese de corpos cetônicos a partir do acetil. A primeira reação é a reação de condensação de dois acetis, certo? Pela tiolase. Nessa reação de condensação sai a coenzima A de um dos acetis, formando o acetoacetil-CoA. Tá? O acetoacetil-CoA é convertido em beta-hidroximetilglutaril, CoA, ou HMG-CoA, certo? Esse é um intermediário de outras vias também, muito importante. E quem faz essa conversão é a hidroximetilglutaril-CoA sintase. Nessa reação entra mais um acetil e sai a coenzima A do acetil que está entrando, tá? O hidroximetilglutaril-CoA, ele é então clivado a acetil e acetoacetato. Tá vendo? Sai o acetil e forma o primeiro dos três corpos cetônicos, certo?
O acetacetato, ele pode ser convertido espontaneamente ou enzimaticamente a acetona, pela cetoacetona descarboxilase, né? Então, ocorre a saída desse ácido carboxílico na forma de CO2. E essa via é uma via extremamente importante porque em pacientes diabéticos não tratados, essa é uma via que está em intensa atividade, assim como essa daqui. A diferença é que, como a acetona é volátil e ela é exalada, o paciente diabético descompensado em lipólise ativa normalmente apresenta um hálito cetogênico, tá? Então, isso é uma característica clínica do paciente. Ele vai estar apresentando essa manifestação clínica, né, que já é um indício. E a quinta reação é a reação no qual o acetacetato é convertido em beta-hidroxibutirato, né? Na verdade, ele é reduzido pela beta-hidroxibutirato desidrogenase, né, utilizando o NADH. A disponibilidade desses corpos cetônicos em grande quantidade na corrente sanguínea nos pacientes com DM tipo 1 ou DM tipo 2 faz com que, além do hálito cetônico, que é uma manifestação clínica, o fato do acetoacetato e do beta-hidroxibutirato, que é quem fica circulante até chegar no tecido extrahepático, onde ele vai ser metabolizado a acetil, enquanto ele está circulando, ele está alterando o pH do meio. Ele tem ácido carboxílico, ele altera o pH do meio. Do meio que é do sangue, né? São dos fluidos biológicos. E aí, então, normalmente o paciente diabético não tratado, ele desenvolve um quadro de acidose. E essa acidose, por ter uma base fisiopatológica metabólica, ela é chamada de acidose metabólica, certo? É um excesso de corpos cetônicos que são ácidos que estão sendo aí liberados. Esses corpos cetônicos podem e são liberados na urina, tá? Então, eles podem ser detectados tanto no sangue quanto na urina do paciente. Quando esses corpos cetônicos chegam no sangue, na célula-alvo, eles precisam voltar a ser acetil, né? Então, a gente parte do beta-hidroxibutirato a acetacetil até chegar em acetil. É a via de retorno, tá? Vou mostrar para vocês agora. Então, nos tecidos extrahepáticos, exclusivamente, o fígado não usa corpos cetônicos. Beta-hidroxibutirato é então convertido a acetil, tendo o acetacetil como intermediário, né? E aí, então, o acetil é utilizado como fonte de energia. Então, vamos ver cada uma das reações. O beta-hidroxibutirato, ele é oxidado a acetoacetato pela enzima beta-hidroxibutirato desidrogenase. É uma reação reversa a que a gente acabou de ver na conversão de acetoacetato a beta-hidroxibutirato. A reação inversa. Formou acetoacetato, ele é então convertido em acetoacetil-CoA, certo? Então, esse acetoacetil-CoA, na sua formação, ele necessitou da coenzima A. Essa coenzima A vem de um intermediário do ciclo de Krebs, que é o succinil-CoA. Ele entrega a coenzima A para o acetoacetato, formando acetoacetil-CoA, e o succinil é transformado em succinato. A gente lembra que no ciclo de Krebs, a conversão de succinil a succinato gera um GTP. E aqui, essa conversão vai impossibilitar a produção dessa molécula de GTP, certo? Quem faz a reação é uma transferase, ela vai transferir a coenzima do succinil para o acetoacetato, produzindo acetoacetil-CoA. O nome da enzima é beta-acetoacetil-CoA transferase. O acetoacetil-CoA é então clivado por uma tiolase a 2 acetis, né? Obviamente que para isso tem que ter a entrada da coenzima A. Aqui, ó, clivando exatamente aqui, liberando um acetil e formando outro acetil. Observe aqui a coenzima A, ilustrada de cor azul, indicando que ela entra para formar um outro acetil. Esses dois acetis
segue para o ciclo de Krebs. Observem que eles são utilizados em tecidos super importantes. Tecido muscular, tecido cardíaco, córtex renal, onde está acontecendo boa parte da filtração renal, e também cérebro, né? E como eu tenho dito para vocês, a oxidação dos corpos cetônicos não acontece no fígado. No fígado acontece só a biossíntese. A oxidação dele a acetil só acontece nos tecidos extrahepáticos. Isso se deve ao fato de que essa transferase, a beta-cetoacetil-CoA, ela não é expressa na célula hepática. Então, não tem como oxidar corpos cetônicos no fígado, tá bom? E aqui é somente para a gente, mais uma vez, repensar fisiologicamente sobre isso, né? Observando aqui vias que se justificam, né? Então, imagine, num jejum prolongado ou um paciente diabético descompensado sem entrada de glicose na célula, a gente compreende que aquela conversão de acetil a malonil não vai acontecer. E aí a gente lembra que, se não tem malonil, a gente tem indução de beta-oxidação, né? Então, a beta-oxidação vai estar ativa. Acetil convertido, ácidos graxos convertidos em acetil pela beta-oxidação. O acetil ele entra no ciclo, alimentando esse ciclo, e um dos intermediários do ciclo, que é o oxalacetato, ele pode ser convertido em fosfenolpiruvato, que segue na via da gliconeogênese, produzindo novas moléculas de glicose que vão para a corrente sanguínea. Isso no jejum é muito importante, essa via. Mas no diabético compensado só aumenta a hiperglicemia do paciente, tá? Mas como eu tinha dito para vocês, nesse cenário a produção de acetil é muito grande. Então, uma parte dela segue para a formação de acetoacetato, beta-hidroxibutirato e acetona, que são os corpos cetônicos. O acetoacetato e o beta-hidroxibutirato seguem para os tecidos alvos, onde eles serão utilizados como fonte de energia, certo? Então, esses são os mecanismos de produção e de oxidação dos corpos cetônicos. E os ácidos graxos? Biossíntese de ácido graxo é uma via anabólica, como eu coloquei para vocês, e a gente precisa ter uma disponibilidade de um substrato que também é o acetil, certo? A síntese de ácido graxo ela acontece principalmente no fígado, mas pode acontecer em tecido extrahepático, como glândula mamária durante a lactação. E a fonte de acetil para a produção de ácidos graxos é sempre alfa-cetoácidos, né? Então tem que estar tendo proteólise e principalmente glicose disponível. Então tem que estar um paciente bem alimentado, né, para a produção de ácidos graxos. Por isso que, como eu coloquei para vocês anteriormente, na aula de beta-oxidação, o excesso de carboidrato que sobra no organismo vira ácidos graxos, tá? Seja o alfa-cetoácido ou a glicose, no ciclo de Krebs, elas têm que originar piruvato, tá? Então, como que acontece esse processo? Vamos entender aqui de maneira superficial e nos próximos slides a gente vai ser mais detalhista, tá? Então, vamos lá. A glicose, ela chega na célula hepática pela via glicolítica. Ela produz piruvato. Observe que tem a dihidroxicetona como intermediário, que a gente vai voltar para falar aqui nessa via. E eu sempre disse a vocês, quando o piruvato ele é formado, ele vai para a mitocôndria. E lá dentro, o piruvato é convertido em acetil. O acetil alimenta o ciclo, produzindo oxalacetato. Oxalacetato mais acetil, citrato, tá? A produção de acetil é intramitocondrial, né? Na matriz mitocondrial, mas a síntese de ácidos graxos é citoplasmática. E aí, como é que esse acetil chega no citoplasma da célula? Oxalacetato mais acetil forma citrato, o citrato sai da célula e fora da célula ele é então clivado a oxalacetato e acetil-CoA. Eu vou mostrar todas as enzimas que estão envolvidas nesse processo logo a seguir. O acetil-CoA, então, é convertido em malonil. Uma reação que vocês já conhecem, eu já mostrei para vocês. A acetil-CoA carboxilase, que é essa enzima ACC,
ela vai então converter acetil a malonil. Se eu tenho uma grande quantidade de malonil, essa setinha aqui indicava que ele vai inibir a beta-oxidação e vai ativar a síntese de ácidos graxos, certo? Como está representado aqui também. Acetil-amalonil, ácido graxo sintase, produção de ácido graxo. O ácido graxo que é produzido a princípio é o de 16 carbonos, que é o palmitato. Esse ácido graxo é ativado e então ele vai compor o triglicerídeo. Lembrando que o triglicerídeo, ele é o ácido graxo mais o glicerol, que vem também da via glicolítica, né? A partir da dihidroxicetona. A hidroxicetona é fosforilada, é convertida a glicerol 3-fosfato, e glicerol 3-fosfato vai então compor o triglicerídeo. Esse triglicerídeo se une a outros lipídios, a apolipoproteína, né, a ApoB100, e forma VLDL. O VLDL sai para entregar triglicerídeo nos tecidos, tá? Então, a VLDL ela é formada por lipídio exógeno, que chegou junto com o quilomicro, que veio da alimentação, mas principalmente pelo lipídio endógeno, tá? Que é o das que são biossintetizados dentro da célula. Esse triglicerídeo, ele é utilizado para a síntese de VLDL, como vocês estão vendo, desculpe, esse ácido graxo que é produzido, ele é utilizado para a síntese de triglicerídeo, como vocês estão vendo, mas os ácidos graxos produzidos nas células hepáticas ou obtidos da dieta são utilizados por vários tecidos para a síntese de triacilgliceróis, glicerofosfolipídios e esfingolipídios. Quando a gente analisa a estrutura desses lipídios de membrana, né, os lipídios estruturais, a gente também vê a presença de ácidos graxos, né? Aqui a gente tem o glicerofosfolipídio com seus 2 ácidos graxos e temos também a esfingosina com o seu ácido graxo, né? É um só. Então, esse ácido graxo ele vai ter mais de uma utilidade em diversos tecidos, tá? Ele não é só para formar triglicerídeo, tá bom? Mas vamos agora aprender como é que um ácido graxo ele é produzido, tá? Como eu tenho dito para vocês, o piruvato, que é formado a partir do alfa-cetoácido ou da glicose, ele precisa ser convertido a acetil. Isso acontece na matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial aqui, membrana interna, membrana externa, e aqui nós temos o citosol da célula, e é exatamente aqui onde vai ter a síntese de ácidos graxos. Então, vamos entender a partir do piruvato, tá? O piruvato, aqui proveniente da glicose, na via glicolítica, ele vai entrar na matriz mitocondrial. Por que eu não coloco aqui, ao lado da glicose, os aminoácidos? Porque a conversão dos alfa-cetoácidos a piruvato já acontece na matriz mitocondrial. Então, esse piruvato aqui dentro, seja proveniente da glicose, seja proveniente dos alfa-cetoácidos, ele não vai ser convertido em acetil. A gente está falando de uma via anabólica, em que a gente tem uma disponibilidade de acetil suficiente para manter o aporte energético das células. A célula já tem muito ATP disponível, já tem NAD reduzido, FAD reduzido, é uma célula que está, de maneira grosseiramente falando, está muito satisfeita energeticamente, tá? Então, esse piruvato ele vai, então, ser convertido a oxalacetato pelo piruvato carboxilase. Essa reação é a primeira reação que nós falamos na gliconeogênese, tá? Convertendo o piruvato com 3 carbonos em oxalacetato com 4 carbonos. O oxalacetato, por sua vez, é convertido em citrato pela citrato sintase. Isso é uma reação de condensação de oxalacetato com acetil-CoA. O citrato sai da matriz mitocondrial através desse transportador de membrana interna. No citosol, a citrato liase cliva citrato em oxalacetato e em acetil. Agora a gente já tem acetil citosólico, certo? Mas vamos continuar para a gente entender a via.
O oxalacetato é convertido a malato pela malato desidrogenase e o malato ele tem o seu transportador, né? Então, ele vai entrar na mitocôndria e ele é convertido em oxalacetato. Esse malato também pode ter outro destino. Ele pode e ele deve ser convertido a piruvato pela enzima málica. Essa reação ela é muito importante porque se a gente observar, ela produz NAD reduzido. E a célula precisa de NAD reduzido para essa reação aqui, ó. Para a reação de conversão de oxalacetato a malato. Quem não tem essa disponibilidade de NAD é a enzima málica, certo? Aqui na conversão de malato a piruvato. E também a via das pentoses. Também produz um ADP, uma via citosólica, produz NAD, e aí esse NAD também é utilizado para esta finalidade aqui, certo? Então, a disponibilidade de NAD citosólico para a atividade da enzima malato desidrogenase é o NAD da enzima málica e o NAD produzido na via das pentoses, tá bom? Quando nós fomos estudar ciclo de Krebs, a primeira reação que nós aprendemos foi a reação de conversão de piruvato a acetil, embora essa reação não faça parte do ciclo de Krebs, certo? A conversão de acetilmalonil, ela ocupa esse mesmo lugar na biossíntese de ácidos graxos. Ela é uma reação que forma substratos para a síntese de ácidos graxos, tá? Então, a primeira reação é uma reação que converte acetil-CoA em malonil. Quem faz isso é aquela enzima que eu venho falando para vocês há muito tempo, acetil-CoA carboxilase, ACC. A acetil-CoA carboxilase, ela vai adicionar um ácido carboxílico ao malonil. Olha ele aqui. E aí, quando a gente olha quem são os elementos que fazem parte dessa reação, a gente compreende o mecanismo. ATP, o CO2 que vem do bicarbonato e a biotina, tá? Então, vamos entender melhor. A acetil-CoA carboxilase, ela tem um domínio dela, biotina carboxilase, e um domínio trans-carboxilase. O domínio biotina carboxilase é um domínio no qual a biotina vai receber o ácido carboxílico. Mas para isso, primeiro, o bicarbonato ele reage com ATP, formando um intermediário, que inclusive nós também vimos essa reação na conversão de amônia a carbomoil fosfato. Então, o bicarbonato reage com o ATP e só depois disso é que ela consegue transferir o CO2 do bicarbonato para a biotina. A biotina, agora ligada ao ácido carboxílico, ela então se movimenta em direção ao sítio catalítico do domínio transcarboxilase. E lá, nesse domínio, o acetil atua como um substrato, recebe esse ácido carboxílico, e aí então a gente tem a formação do malonil-CoA, que é um malonil, estruturalmente falando. É um acetil com ácido carboxílico. É o acetil-CoA com ácido carboxílico só. Então, malonil, assim como acetil, são as duas matérias-primas para a síntese de ácidos graxos, certo? A síntese de ácido graxo ela acontece ligada a uma proteína, tá? E essa síntese ela acontece até que o ácido graxo tenha 16 carbonos, como eu já coloquei para vocês, que é o palmítico. Essa enzima que produz ácidos graxos, né, que sintetiza ácidos graxos, ela é uma enzima muito peculiar, porque ela é um polipeptídeo que tem 7 domínios catalíticos, certo? E esses domínios catalíticos são representados por essa sigla. E ao longo dos próximos slides, eu vou estar mostrando para vocês essas siglas e mostrando a atividade delas, certo? Lembrando a vocês que o domínio KS e o domínio ACP, que eu não consigo visualizar nessa imagem,
são os locais da enzima onde o malonil e o acetil se ligam, para que a síntese aconteça, certo? O malonil se liga ao ACP e o acetil ao KS. Eu vou mostrar isso para vocês no próximo slide, tá? E os outros? Os outros são domínios catalíticos. Eles vão estar atuando na catálise da formação do ácido graxo, certo? Então, ele é um complexo ácido graxo sintase. Então, aqui, antes de se iniciar as reações de biossíntese de ácido graxo, a primeira coisa que tem que acontecer é aqueles dois substratos, ou as duas matérias-primas, que é o malonil e o acetil, se ligar à enzima ácido graxo sintase, certo? E ela se liga exatamente aqui, ó. Um é no domínio ACP, e na sua cadeia lateral da serina ligado o ácido pantotênico com o seu grupo tiol. Igual a gente tinha visto para a coenzima A, né? Então, ele tá, esse enxofre é esse daqui. É ele que se liga ao malonil. E no domínio KS, também tem um enxofre, e é esse enxofre que se liga ao grupo acetil. Tá? Para seguir as reações de condensação e produção do ácido graxo. Então, como eu tenho dito para vocês, antes das reações de condensação, os dois grupos tióis, que são um do ACP e do KS, eles são carregados pelos grupos acilas, malonil no ACP, acetil no KS. O domínio daquela proteína que eu mostrei para vocês anteriormente, o domínio MAT, que é o domínio malonil acetil-CoA ACP transferase, ele catalisa a transferência do grupo acetila, do acetil, para o enxofre da cisteína do domínio KS, que é o beta-cetoacil ACP sintase, que é exatamente aqui. E essa mesma enzima, a MAT, malonil-CoA transferase, malonil acetil transferase, faz a transferência do grupo malonila para o enxofre da ACP. Então, nessa condição, está tudo pronto para ligar a máquina e começar a síntese de ácidos graxos, certo? Está tudo pronto. E é isso que a gente vai ver a partir de agora, as reações. Então, a síntese da cadeia de ácido graxo, ela é construída por uma sequência de reações repetidas, tá? E essas reações são em 4 etapas. As reações são reações de condensação, redução, desidratação e redução. Muito semelhante ao que a gente tinha visto para beta-oxidação, certo? A diferença é que lá a gente produz NAD, aqui a gente consome NAD. Lembrando que nas vias anabólicas a gente investe energia para formar aquele substrato. Na via catabólica, ainda que a gente invista a princípio, depois a gente consegue obter muito mais energia. Em cada uma das passagens por esse ciclo de 4 reações, a cadeia do grupo acila graxo aumenta em 2 carbonos até formar o ácido palmítico com 16 carbono, quando então ele vai ser desligado da enzima e segue o seu processo de utilização ou de extensão da cadeia para formar outros ácidos graxos, tá? Então, nós vamos ver agora cada uma das 4 reações, certo? Para vocês entenderem. Os aspectos bioquímicos não é interessante para vocês. O que importa nesse contexto é mais essa compreensão fisiológica e a capacidade de correlacionar isso com aspectos fisiopatológicos, certo? Isso é o que é mais importante. Mas é interessante que vocês saibam como que isso acontece, né? Como que ocorre essa síntese. A primeira reação é a reação de condensação, na qual a enzima beta-acil cetoacil ACP sintase, ela vai quebrar essa ligação, remover esse ácido carboxílico. E exatamente nesse carbono aqui, 2, a gente vai ter a ligação do acetil que vai vir para cá. Então, vai condensar o grupo malonil com o grupo acetil, certo? Saindo o CO2. Como está demonstrado aqui, ó. Aqui ocorreu exatamente a ligação entre eles dois, certo? Lembrando que se eu quero formar ácido palmítico,
todos os carbonos da cadeia estão ligados a 2 hidrogênios. Esse composto aqui é o acetil ACP, tá ligado a ACP. E aceto, aqui tem acetona no carbono beta. A reação 2 é uma reação de redução, tá? Quem realiza essa reação é a beta-cetoacetil ACP redutase, que é o domínio KR daquela proteína, certo? Então, a gente observa aqui o consumo de um NAD, doando hidrogênio e prótons para o substrato. E aí, a gente observa a entrada de 2 hidrogênios, exatamente no carbono beta. Tá vendo aqui? Um aqui e o outro aqui. Formando agora um hidroxila nesse carbono beta. Por isso que esse intermediário ele é chamado de beta-hidroxibutiril ACP. Met-et-prop-but. Hidroxibutiril. A hidroxila aqui no carbono 3. O hidroxibutiril sofre uma desidratação, saindo exatamente essa hidroxila aqui e um hidrogênio do carbono 1, carbono 2, desculpe. Formando agora uma dupla ligação entre o carbono 2 e o carbono 3. Por isso que o nome desse intermediário é o transdelta 2, a ligação dupla está na configuração trans, os hidrogênios, né? Transdelta 2 butenoil, met-et-prop-butenoil, ACP. Catalisada pela beta-hidroxacil ACP desidratase, o domínio DH daquela enzima. E a quarta e última reação é mais uma reação de redução, onde a gente vai desfazer essa dupla ligação que a gente tem no transdelta 2 butenoil ACP. Tá? Mais uma vez, a gente tem o consumo de um NADPH mais H+. Quem faz a reação é enoil ACP redutase. E aí, então, a gente tem a formação do butiril ACP. Agora, a gente observa apenas ligações simples, né? E aqui, ó, a conversão daquele grupo cetogênico no metil. E essas 4 reações vão se repetir até que 16 carbonos já estejam aqui. Lembrando que nós já iniciamos com esses 2 carbonos, então já tem 2, precisa de somente mais 7 ciclos de 4 reações para que a gente consiga, então, chegar aos 16 carbonos. Então, aqui, minha gente, é a sequência esquemática de eventos que são realizados pelas 6 atividades enzimáticas do complexo ácido graxo sintase, no intuito de que a gente tenha a adição de 2 carbonos a essa cadeia que está sendo alongada, tá? Eu vou só ampliar aqui para a gente ver melhor. Então, aqui a gente tem a enzima totalmente livre, né? Com os seus tióis reduzidos, desculpa. E aí, então, a gente tem os primeiros eventos, que são os eventos de preparação da enzima, né? A ligação do acetil no domínio KS e a entrada do malonil agora no domínio ACP. 7 vezes até que a gente tenha a produção do ácido palmítico com 16 carbonos. E aí, então, as 4 reações que eu acabei de mostrar para vocês. Mostrando a reação de condensação. O malonil, a reação saiu CO2, desidratação, entrou mais um malonil, saiu CO2, acrescentou mais 2, e assim sucessivamente. Aquele grupo sendo acrescentado esses 2 carbonos aqui, ligado a ACP. Tá? No final das 4 reações. Quando for um ácido palmítico, o domínio TE, que é a tiroesterase daquela superproteína, esse grupo, né, vai então desligar ele da proteína ACP. Ele estava ligado aqui ao ACP, palmítico pode ser já transferido para o KS como fonte de energia, abrindo ou aqui pode ser utilizado a possibilidade, né, deixando livre a ACP como um precursor para receber um novo malonil, a seta, que é isso que a gente vai ver agora. Então, o ácido palmítado, né, que é o palmítico com 16 carbono,
ele pode ser utilizado ou ele pode ser, então, convertido em outros ácidos graxos, certo? Ele pode ser alongado ao estearato ou ele pode ser desaturado ao palmitoleato, com uma dupla ligação no carbono 9. O estearato pode ser desaturado ao oleato ou ele pode ser alongado a ácidos graxos saturados de cadeia longa. Quem vai definir isso? A demanda da célula, né? O oleato, exclusivamente nas plantas, ele é transformado em linoleato. O oleato, a gente já tinha visto ele como oleico, o linoleato como o linoleico. E o linoleato, que é o linoleico, é convertido em linolenato, que é o que a gente chama de oleico, linoleico, linolênico, não linolênico. Tá? E a diferença é a quantidade de insaturações. O oleico tinha uma insaturação. O linoleato tem 2 insaturações. E o linolenato tem 3 insaturações. Ou linoleico. Linoleico e linolênico. Observe que essas dessaturações elas só acontecem em plantas. Então, quando a gente obtém esse ácido graxo de alguma fonte animal, é porque esse animal se alimentou de vegetais que tinha ele na sua composição, certo? E aí, então, eles são transferidos para nós. Outros ácidos graxos poliinsaturados podem ser produzidos a partir do linolenato. E do linoleato, a gente também pode produzir outros ácidos graxos importantes, como o delta-linolenato, como eicosatrienato, né, precursor dos eicosanoides, e como araquidonato, que é o ácido araquidônico, que dá origem a leucotrienos e prostaglandinas. Tá? Então, a gente precisa obter eles de uma fonte, o linoleato, de uma fonte oriunda, né, de vegetais, e aí no nosso organismo a gente faz a dessaturação e a alongação e dessaturação. A alongação desses ácidos graxos é realizada por um sistema de alongamento de ácido graxo presente em retículo endoplasmático liso e em mitocôndria, onde são adicionados novos grupos acetis. Já a dessaturação é pela enzima ácido graxo desaturase. Então, ela vai reduzindo esse substrato e promovendo a formação de duplas ligações na configuração trans. Então, é necessário ter a atividade desses 2 sistemas para que isso aconteça. O mecanismo de regulação da síntese dos ácidos graxos está focado principalmente naquela enzima que converte a acetil-amalonil, né? A acetil-CoA carboxilase. A gente já viu, inclusive, mecanismo de regulação sobre ela, né? A gente viu que ela é regulada por hormônios, né? A insulina estimula sua atividade, promovendo a desfosforilação dela, enquanto o glucagon e a adrenalina fosforilam e inativam essa enzima, certo? Citrato em excesso estimula ela, indicando que a célula tem bastante nutriente que deve ser armazenado na forma de ácidos graxos. E malonil-CoA, e o produto final, que é o palmitoil-CoA, também inibe acetil-CoA carboxilase. Tem muito palmitoil, então é necessário dar uma inibida na atividade enzimática. E aí o palmitoil faz isso, tá bom? Então era isso, para a biossíntese de ácidos graxos. Eu espero que vocês tenham compreendido sistematicamente como é que tudo isso acontece. E principalmente, minha gente, a importância dessa enzima. E a biossíntese do colesterol. Bem, assim como os corpos cetônicos, assim como os ácidos graxos, o colesterol também é sintetizado a partir do acetil-CoA. E a gente consegue visualizar na estrutura do colesterol, essa imagem eu gosto muito dela, porque ela é muito didática, os carbonos oriundos do acetil, né, ou do acetato. Né? Então, os que estão em rosa representam esse grupo aqui, ó, esse carbono do ácido carboxílico, enquanto os de cor preta do metil. Formando, então, essa estrutura linda, né, de 27 carbonos, com esses 4 núcleos cíclicos, extremamente rígidos, certo? E no carbono 3, a presença dessa hidroxila, que é a cabeça polar dessa molécula, tá? Então, vamos lá, vamos ver como é que isso acontece.
Como eu já tinha dito para vocês, as vias de biossíntese, elas são bem complexas. E dentre elas, a mais complexa é essa de agora, tá? Que a gente vai ver biossíntese de colesterol. O que a gente precisa é compreender como que isso acontece e, mais uma vez, focar no contexto fisiológico e fisiopatológico. E outra coisa importante dessa via agora é que uma enzima é alvo terapêutico. Então, vocês precisam entender que enzima é essa e qual o mecanismo de ação. Obviamente que em farmacologia vocês vão ver isso mais detalhado, tá? Mas quando vocês verem, vocês já vão fazer a correlação com isso que eu estou trazendo para vocês aqui. Então, vamos lá. A biossíntese do colesterol, ela acontece em 4 estágios de acetato a mevalonato aos isoprenos ativos, dos isoprenos ativos a esqualeno, do esqualeno ao colesterol, certo? A princípio, os estágios parecem ser bem simples, mas eles são extremamente detalhados, cada um deles, tá? Então, vamos ver cada um a partir de agora. O primeiro é a síntese de mevalonato a partir do acetato. Então, a síntese inicia, a princípio, com a condensação de 2 acetis. A gente já viu essa reação lá na formação de corpos cetônicos, formando acetacetil-CoA, né? Pela enzima acetil-CoA acetiltransferase. Ela vai remover um dos acetis e vai ligar aqui, ó. Aqui tinha uma coenzima A, ela vai remover a coenzima A e vai ligar aqui, formando acetacetil-CoA. O acetacetil-CoA vai ser condensado a um outro acetil-CoA, tá? Sai mais uma vez a coenzima A e esse acetato é mais uma vez ligado aqui, né? Formando então o hidroximetilglutaril-CoA, que é esse intermediário aqui. Quem faz essa reação? Hidroximetilglutaril-CoA sintase. O hidroximetilglutaril-CoA a gente também já tinha visto, né? Até aqui a gente lembra que era reações de formação de corpos cetônicos. O hidroximetilglutaril-CoA é então convertido a mevalonato pela enzima hidroximetilglutaril redutase, tá? Tem a entrada, o consumo de 2 na DPH mais H+. Nessa reação, a gente entende que entram 4 hidrogênios a partir do NAD. Um hidrogênio vai ser para reduzir a coenzima A e 3 são direcionados exatamente para cá. Lembra que a coenzima A ela vai sair e entra 3 hidrogênios aqui, formando um hidroxilo e 2 hidrogênios ligados ao carbono, CH2 ou H, como nós podemos visualizar aqui embaixo, no carbono 5. Quem faz essa reação, mais uma vez lembrando, é a hidroximetilglutaril-CoA redutase. Essa enzima ela é muito importante. Se a gente interrompesse a via de formação de colesterol aqui, é como se eu já tivesse atingido o meu objetivo. Por quê? Porque ela é alvo das estatinas, tá? E as estatinas são amplamente adotadas. Dentre elas, a de que é mais acessível do ponto de vista financeiro, é a simvastatina, né? Mas a gente tem várias outras, inclusive com mecanismo melhor, mas com valor consideravelmente mais alto, tá? Então, quem são essas estatinas? Elas são moléculas sintéticas que estruturalmente são semelhantes ao beta-hidroximetilglutaril-CoA. E aí, essas moléculas sintéticas, elas vão competir com o sítio ativo da enzima hidroximetilglutaril-CoA redutase por esse sítio catalítico. Então, fica competindo um excesso de hidroximetilglutaril sintético, sem efeito biológico, sem possibilidade de ser transformado em um produto, e o hidroximetilglutaril-CoA endógeno, produzido naturalmente. Nessa briga aí, quem ganha são as estatinas, porque elas estão em maior quantidade. Então, o sítio ativo da enzima ficou ocupado pelas estatinas e a conversão de hidroximetilglutaril a mevalonato é comprometida. Então, esse é um ponto de regulação da via, onde a gente utiliza um fármaco para fazer exatamente esse mecanismo, tá? E os resultados são muito bons, né? Os pacientes que utilizam, de fato, o Eliptor é o melhor, talvez, das estatinas,
e os resultados são muito significativos, né, no controle da produção excessiva de ácido graxo. Lembrando que essa produção excessiva de ácido graxo ela pode ser decorrente de um defeito genético também, tá? Ou então de uma ingesta calórica exacerbada. O mevalonato, uma vez formado, ele então é transformado em isoprenos ativos. Nessa reação, o mevalonato ele é fosforilado 3 vezes. A mevalonato, deixa eu ampliar aqui para a gente ver melhor. A mevalonato 5-fosfotransferase adiciona um fosfato. Esses isoprenos ativos, eles são condensados. 1, 2, 3. 6 deles vão formar, aqui é a condensação de 6 deles vão formar o esqualeno, formando 5-fosfomevalonato. Esses isoprenos ativos, 5-fosfomevalonato, mais uma vez, é fosforilado. Numa configuração, ele se condensa numa configuração formando então um pirofosfato. É um tal pirofosfato, certo? Okay. Então, esse o nome do intermediário é 5-pirofosfato mevalonato. Que é exatamente esse aqui que está saindo. A outra reação pela pirofosfato mevalonato descarboxilase é uma reação em que uma molécula de ATP é utilizada e um fosfato é adicionado no carbono e o pirofosfato. Então, vai sair esse pirofosfato daqui, formando 3 fósforos, 5 liga esse carbono aqui, formando essa molécula aqui. O esqualeno, por sua vez, é então convertido em colesterol, que eles vão ganhar. Primeiro, ele vai receber um oxigênio através da atividade da esqualeno monoxigenase do colesterol. Ela adiciona o oxigênio. Essa primeira condensação da cadeia de esqualeno, formando o esqualeno dos 3 epóxi, saída do pirofosfato, que é o oxigênio que vai dar origem àquela hidroxila lá do carbono 3. O geranil pirofosfato condensado ao delta-3 isopenil pirofosfato. Esse esqualeno 2,3 epóxi, ele vai ter um destino a depender do organismo em que ele esteja sendo produzido. O farnesil pirofosfato e o geranil pirofosfato têm esses nomes. O estigmasterol, porque eles foram identificados primeiro, o ergosterol. Em umas flores, o ergosterol, que tem a estrutura do colesterol parecidos com esse. Eu agora não lembro exatamente o nome, mas conhecemos, né? O que utilizamos. O prefixo é o mesmo. Tá? Então, o esqualeno 2,3 epóxi, ele sofre uma série de ciclização essa nomenclatura, essa molécula, em virtude. E aí, essa ciclização é o intuito de reorganizar aqueles anéis, né, e formar os anéis. A condensação de 2 farnesil pirofosfato, lanosterol, cada um com o lanosterol ainda sofre algumas reações de metilação. A condensação de 2 de alguns grupos forma então o esqualeno de hidrogenação, que nessa reação que são na verdade aproximadamente 20 reações o pirofosfato que transformam lanosterol 2 pirofosfato, um de cada farnesil. São 2 farnesis que são condensados. Que faz a reação a esqualeno-sintase, que é o nosso colesterol que nós conhecemos. Ocorre uma ligação cabeça com cabeça. Em animais, com a eliminação do colesterol, ele tem alguns destinos. Tá? Ele pode ser hidroxilado, aqui está o exemplo do 24-hidroxicolesterol, mas pode ser no carbono 7, pode ser no carbono 25, formando uma molécula de colesterol com essa particularidade dessa hidroxilação. E, inclusive, alguns estudos já mostram a participação maior dessas moléculas hidroxiladas na composição de LDL que estão presentes em aterosclerose. O colesterol ele também pode ser convertido a pregnenolona, e a pregnenolona é o precursor de todos os hormônios esteroides. Ele pode ser esterificado, formando éster de colesterol, ou ele pode ser direcionado para a produção de sais biliares. Então, esses são os destinos do colesterol, né? A aplicação biológica deles. Ok? O excesso de colesterol que nós produzimos não pode ser catabolizado. Ele não vai voltar a ser acetil. Imagina a quantidade de reações que seria necessário para isso. Isso quer dizer que se colesterol em excesso for produzido, eles vão ser excretados. E a forma discreta de colesterol a gente já sabe. Conversão a sais biliares. O excesso de colesterol vai resultar em uma maior produção de sais biliares, eles podem precipitar e podem comprometer definitivamente o funcionamento do trato biliar através da formação de litíase biliar. Então, regular a síntese de colesterol é um mecanismo extremamente importante, certo? Então, aqui a gente tem a via de produção de colesterol, né? Acetil, beta-hidroximetil, glutaril, mevalonato, colesterol intracelular, uma via intracelular.
Mas essa célula também pode receber colesterol LDL extracelular, tá? Então, existe a endocitose de LDL. Então, o colesterol ele é oriundo de duas fontes. A fonte endógena e a fonte exógena. E ambas precisam ser reguladas, tá? O principal eixo de regulação da via endógena é em torno da hidroximetilglutariol-CoA, que é redutase, que é aquela enzima-chave regulada, inclusive, pelas estatinas, certo? Insulina estimula ela, obviamente, né? Porque se tem excesso de insulina, porque tem um excesso de nutrientes circulantes, e pelo menos o excesso de nutriente tem que ser guardado na forma de lipídio, ácido graxo ou colesterol. Glucagon, por sua vez, inibe. Obviamente que em glucagon é um estado não absortivo, ou jejum prolongado, e o acetil ele tem o seu destino, que é a produção de ATP. Baixos níveis de ATP, obviamente, inibe essa via, né? Justificando o que eu falei para glucagon. O acetil tem que ser direcionado para aumentar a concentração de ATP intracelular. Então, essa enzima ela é bem regulada. Um outro mecanismo também de regulação é quando a gente tem um excesso de colesterol intracelular, ele pode ser convertido em oxisterol, e o oxisterol inibe HMG-CoA redutase pelo fato dele estimular a proteólise dessa enzima, diminuindo a concentração dela na célula, certo? O oxisterol também é um inibidor da expressão de receptor para ApoB100, né? Impedindo, então, a absorção de colesterol LDL extracelular. E o excesso de colesterol intracelular vai direcionar para a produção de colesterol esterificado, onde o próprio excesso de colesterol estimula a atividade dessa acil-coaciltransferase, que vai então esterificar o colesterol, formando o éster de colesterol. Então, considerando que colesterol não é uma via de armazenamento de combustível, então a gente deve ter a produção dele devidamente regulada, tá? Porque o excesso traz muitos prejuízos. Pronto. Era isso que eu queria trazer para vocês sobre essas vias anabólicas. Eu quero lembrar para vocês e reforçar mais uma vez que essas vias anabólicas elas são muito mais complexas, tá? E vocês precisam buscar literatura para estudar mais sobre isso, tá? Aqui eu estou somente trazendo o contexto geral e tentando fazer vocês compreenderem qual a importância desse conteúdo para a formação de vocês, tá bom? Então, um abraço a todos, até a próxima, bom estudo!